Senhor presidente, em exercício, deputado Eduardo Rocha, nobres colegas deputados, uso essa tribuna para repercutir a ação que nós fizemos ontem de implantação e posse da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação. Esse é um tema muito importante para o nosso Estado, porque as unidades de conservação, hoje, nos Estados Unidos, é uma das maiores fontes de atração turística de todo os Estados Unidos. Em 1930, em torno de 10 milhões de pessoas visitavam as unidades de conservação. E hoje, deputado Vendramini, Vossa Excelência, que participou conosco, que é militante nessa área, é numa região turística importante, que é Corumbá. Hoje, nos Estados Unidos, mais de 280 milhões de pessoas visitam as unidades de conservação. Isso gera em torno de 600, vejam bem, 600 bilhões de dólares. Olha o que significa o turismo nas unidades de conservação. E Mato Grosso do Sul, existe mais de 40 unidades de conservação. Entre elas, 9 unidades de conservação são de proteção integral e também responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul. Mas lembro, ainda enquanto prefeito de Ivinhema, que nós discutíamos lá atrás, há 20 anos atrás, a unidade de conservação das várzeas do Rio Ivinhema, que é um território, uma área de 73 mil hectares. E ali é um patrimônio do Mato Grosso do Sul, onde foi feita uma compensação pela CESP, e hoje o Parque das Várzeas do Rio Ivinhema não tem nenhum problema fundiário, porque foi todo pago, que esse é um dos grandes problemas das unidades de conservação. Lá existe, depois de 20 anos protegido, uma mata atlântica, existe um pedaço de Pantanal, existe cerrado. Ali é um patrimônio natural que precisa ser explorado e cumprir a sua função social. Não só as várzeas do Rio Ivinhema, como também do Rio Negro, como o Parque da Bodoquena, e cumprir sua função social é importante porque a população precisa conhecer o parque, saber que existe esse patrimônio e ter acesso a esse bem ecológico. E hoje está fechado. Existe um receptivo e ele não cumpre também sua função importante, que é a função de pesquisa. Quantas e quantas plantas podem ali ter princípios ativos que possam virar medicamentos? Também cumprir a função econômica, porque muitas vezes a população de toda a região da Grande Dourados, 33 municípios, precisam viajar e vão viajar centenas de quilômetros para conhecer, por exemplo, um rio, ou conhecer uma cidade, enfim, e ali é nosso, está dentro do nosso quintal e ninguém tem acesso, porque está fechado.
Então, nós precisamos discutir os parques, discutir as unidades de conservação. E essa frente parlamentar, ela surge já com uma musculatura forte, com mais de 20 instituições que estão participando. Tanto instituições de ONGs do terceiro setor, como também os órgãos de controle, o IMASU, secretarias de Estado, a SEMAGRO, e várias instituições que defendem a ecologia no nosso Estado. As unidades de conservação têm um papel fundamental no desenvolvimento da região, porque ela também é um grande indutor de geração de emprego e renda. Imagine, transformando as unidades de conservação do nosso Estado, aberta ao público, com infraestrutura, quanto isso não gera nos hotéis, nos restaurantes, em compras, por exemplo, de artesanatos, e aí nós temos que desenvolver toda uma cadeia produtiva do artesanato, que não é só aquele artesanato massificado, onde você para em um posto e tem lá um jacarezinho, um tuiuiuzinho, que foi fabricado por uma máquina e em qualquer lugar do Brasil você encontra. Mas o artesanato local, daquele artesão que sobrevive da sua produção, que carrega em sua bagagem toda uma cultura, toda uma identidade que foi transmitida pelas suas outras gerações, pelos seus pais, pelos seus avós. Existem artesãos que essa prática e essa cultura é familiar. Então, falar do desenvolvimento das unidades de conservação é falar do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. E nós, com a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação, nós damos um passo muito grande nesse sentido. Porque há 20 anos atrás, nós discutíamos o plano de manejo do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. E o que é o plano de manejo? O plano de manejo é como esse território, esse espaço, essa unidade de conservação, como que ela pode ser utilizada. Quais são os tipos de ambiente para ser visitados e que tipo de passeio ou de atividade pode ser praticada naquele local. É um plano técnico de exploração turística daquela localidade que não agrida, ou seja, que esse espaço, mesmo sendo visitado, que ele seja sustentável, que ele não seja degradado, ou tenha ações mitigatórias para que não possa ser destruídos. E esse ponto, que é o plano de manejo, é o ponto inicial do desenvolvimento das unidades de conservação. E há 20 anos atrás se discutia a implantação do plano de manejo. 2 décadas depois, estamos já fazendo a modificação do plano de manejo que ainda não foi efetivado. A atualização de um plano de manejo que ainda não foi colocado em prática. Então, a Frente Parlamentar tem o compromisso de poder participar com discussões técnicas, buscar o entendimento entre as instituições e ONGs e OCIPs que cuidam e que militam na proteção ambiental, junto, fazer essa construção política
junto com os órgãos do governo do Estado, para que ocorra a implantação do plano de manejo. Porque com a implantação do plano de manejo, é possível até se pensar na terceirização dos parques, das unidades de conservação. A terceirização. O Estado não precisa ficar ali fazendo o trabalho de divulgação, enfim, isso a iniciativa privada pode fazer. O Estado cuidar das unidades de conservação. E o importante é que, para que se aconteça o desenvolvimento das unidades de conservação, se precisa de investimento, de infraestrutura. E recursos financeiros para as unidades de conservação não falta. Se existe um setor que existe recursos financeiros, são as unidades de conservação, porque todas as compensações ambientais do Estado do Mato Grosso do Sul, ela vai para um fundo. E esse fundo, segundo o SNUC, que regulamenta a utilização dos recursos desse fundo, a maior parcela tem que ir para as unidades de conservação. Então, quando se instala uma empresa, uma indústria, e precisa-se ter a compensação ambiental, essa compensação ambiental, então, vai para um fundo que vai manter as unidades de conservação. Mas, para ser utilizado os recursos desse fundo nas unidades de conservação, o primeiro passo é ter, então, todo esse trabalho que é fazer com que o parque esteja regulamentado. Então, a Frente Parlamentar vai trabalhar para que os parques estaduais e também os federais possam estar completamente regulamentados, e aí ele, regulamentado, possa receber os recursos que já existem das compensações ambientais para montar as infraestruturas e que possam abrir suas portas para a população. Esse é um tema muito pertinente. Nós fizemos o primeiro seminário no município de Jataí, o ano passado. O prefeito Heraldo recepcionou várias comitivas no município de Jataí, e lá nessa discussão, nesse seminário, foi pedido, através de universidades, de universitários, para que a Assembleia Legislativa pudesse participar desse debate. E o mecanismo para que nós pudéssemos entrar nesse debate com mais envergadura foi a criação da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação. E esse é um tema tão pertinente que, nesse seminário, foi feito o convite pelas mídias sociais, e quando nós chegamos em Jataí, tivemos a grata surpresa de ter lá caravanas de vários lugares e mais de 3 ônibus com estudantes que eles se mobilizaram para participar da discussão do parque estadual das Várzeas do Rio Inviema. A comunidade ainda não tem a percepção da importância desse parque, porque até só conhece de ouvir falar. E nós fizemos, então, uma visita ao parque, onde tivemos a oportunidade de conhecer a infraestrutura existente, todo o território, e é verdadeiramente um grande patrimônio. Assim como os demais parques. Aqui falamos, existe o Parque Estadual do Prosa, aqui dentro de Campo Grande.
um parque que precisa ser discutido ações. E quando se fala em parques, nós já pensamos na educação ambiental, que é muito presente na vida das crianças e é o momento mais importante de aprender sobre o meio ambiente, é nessa fase da vida. Hoje, com a educação ambiental e com o que as crianças têm observado em vários programas de televisão e até discussões pela internet, hoje uma criança não joga um papel na rua. E se o adulto jogar, ela corrige. Olha, não pode fazer isso. Agora, ter a percepção e o conhecimento mais aprofundado, com certeza nós teremos as futuras gerações que cuidarão muito melhor desse grande patrimônio que é o nosso meio ambiente. É chover no molhado dizer que a vida humana depende do nosso meio ambiente e nós temos que viver harmonicamente e tenha sustentabilidade. Com o desenvolvimento dos parques estaduais, nós poderemos fazer ações educativas nos próprios parques. Escolas de todo o estado poderem ir fazer visitas, terem lá palestras, ações, construir uma consciência ambiental mais firme, mais sólida, mais contemplativa, mas, ao mesmo tempo, não esquecer da produção. Porque, quando se fala em questões ambientais, acha que a questão discutir o meio ambiente, discutir unidades de conservação é ir contra o setor produtivo. Não. É pensar na discussão ambiental como também uma alternativa de uma matriz econômica, de um setor que tem muito que avançar, visto que Mato Grosso do Sul, só o ano passado, foi divulgado esses dados, teve mais de 500 mil visitantes, através dos aeroportos, através dos check-ins que foram feitos em vários hotéis, onde se faz uma planilha e uma estatística de quantas pessoas estiveram no nosso estado para a prática do turismo. Se os parques e as unidades de conservação hoje são uma das maiores fontes do meio turístico nos Estados Unidos, nós, o Brasil, os parques nacionais brasileiros, hoje tem em torno de 10 milhões de visitas por ano. Isso representa o que era os Estados Unidos em 1930. Então, 90 anos ainda atrás do desenvolvimento que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, para que nós possamos correr atrás desse tempo, ter a consciência de que esse setor é um setor que existe um espaço muito grande para se desenvolver, para crescer, para atrair turistas, nós temos que fazer essa discussão dentro da Assembleia Legislativa. Fazer o trabalho de discutir também legislações que possam proteger e, ao mesmo tempo, dar abertura para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. Encerro minhas palavras dizendo que essa é mais uma missão importante da Frente Parlamentar para o desenvolvimento das unidades de conservação e a Assembleia Legislativa, com 10 deputados que assinaram junto conosco para fazer esse debate, fazer essa discussão, nós vamos conseguir dar passos importantes, sólidos, rumo ao desenvolvimento
do turismo de Mato Grosso do Sul. Era o que eu tinha, senhor presidente.